Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. A interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Capítulo 6, Parte 1. Representação por símbolos nos sonhos, outros sonhos típicos. A análise deste último sonho, de cunho biográfico, é uma prova clara de que reconheci desde o início a presença do simbolismo nos sonhos. Mas foi apenas gradualmente, e à medida que minha experiência foi aumentando, que cheguei a uma apreciação plena de sua extensão e importância, e o fiz sob a influência das contribuições de Wilhelm Tell, 1911, sobre quem não será fora de propósito dizer algumas palavras aqui. Esse autor, que talvez tenha prejudicado a psicanálise tanto quanto a beneficiou, trouxe à baila um grande número de traduções insuspeitadas dos símbolos. A princípio, elas foram recebidas com ceticismo, mas depois, foram confirmadas em sua maior parte e tiveram de ser aceitas. Não minimizarei o valor dos serviços de Tell ao acrescentar que a reserva cética com que suas propostas foram recebidas não deixava de ter sua justificativa. E isso porque os exemplos com que ele confirmava suas interpretações eram a miúde pouco convincentes, e ele utilizou um método que deve ser rejeitado como cientificamente indigno de confiança. Tell chegou às suas interpretações dos símbolos por meio da intuição, graças a um dom peculiar para a compreensão direta deles. Mas não se pode contar com a existência desse dom em termos gerais, sua eficácia está isenta de qualquer crítica e, por conseguinte, seus resultados não podem pleitear credibilidade. É como se procurasse basear o diagnóstico das doenças infecciosas nas impressões olfativas recebidas à cabeceira do paciente, embora, indubitavelmente, tenha havido clínicos capazes de realizar mais do que as outras pessoas por meio do sentido do olfato, que geralmente é atrofiado, e que realmente conseguiam diagnosticar um caso de febre entérica através do olfato. Os avanços da experiência psicanalítica trouxeram à nossa atenção pacientes que demonstravam esse tipo de compreensão direta do simbolismo onírico num grau surpreendente. Muitas vezes, eram pessoas que sofriam de demência precoce, de modo que, por algum tempo, houve uma tendência a suspeitar de que todo sonhador dotado dessa apreensão dos símbolos fosse vítima daquela doença. Mas não é esse o caso. Trata-se de um dom ou peculiaridade pessoal que não possui nenhum significado patológico visível. Depois de nos familiarizarmos com o abundante emprego do simbolismo que é feito para representar o material sexual nos sonhos, está fadada a surgir a questão de saber se muitos desses símbolos não ocorrem com um significado permanentemente fixo, como os alogogramas da taquigrafia, e ficamos tentados a elaborar um novo livro dos sonhos, baseados no princípio da decifração. Quanto a esse ponto, há que dizer o seguinte: esse simbolismo não é peculiar aos sonhos, mas característico da representação inconsciente, em particular no povo, e é encontrado no folclore e nos mitos populares, nas lendas, nas expressões idiomáticas, na sabedoria dos provérbios e nos xistes correntes em grau mais completo do que nos sonhos. Seríamos, portanto, levados muito além da esfera da interpretação dos sonhos, se fossemos fazer justiça à importância dos símbolos e examinar os numerosos problemas, basicamente ainda não solucionados, ligados ao conceito de símbolo. Devemos restringir-nos aqui a assinalar que a representação por símbolos encontra-se entre os métodos indiretos de representação, mas que todo tipo de indicações nos adverte contra englobá-las com outras formas de representação indireta, sem que sejamos capazes de formar um quadro conceitual claro de suas características distintivas. Em diversos casos, o elemento comum entre um símbolo e o que ele representa é óbvio, em outros, acha-se oculto, e a escolha do símbolo parece enigmática. São precisamente estes últimos casos que devem ser capazes de lançar luz sobre o sentido último da relação simbólica, e eles indicam que esta é de natureza genética. As coisas que estão hoje simbolicamente ligadas provavelmente estiveram unidas em épocas pré-históricas pela identidade conceitual e linguística. A relação simbólica parece ser uma relíquia e um marco de identidade anterior. No tocante a isso, podemos observar como, em muitos casos, o emprego de um símbolo comum se estende por mais tempo do que o uso de uma língua comum, como já foi ressaltado por Schubert, 1814. Diversos símbolos são tão antigos quanto a própria linguagem, enquanto outros, por exemplo a dirigível, Zeppelin, vão sendo continuamente cunhados inclusive em nossos dias. Os sonhos se valem desse simbolismo para a representação disfarçada de seus pensamentos latentes. Aliás, muitos dos símbolos são,
habitualmente ou quase habitualmente, empregados para expressar a mesma coisa. Não obstante, a plasticidade peculiar do material psíquico nos sonhos nunca deve ser esquecida. Muitas vezes, um símbolo tem de ser interpretado em seu sentido próprio, e não simbolicamente, ao passo que, em outras ocasiões, o sonhador pode tirar de suas lembranças particulares o poder de empregar como símbolos sexuais toda sorte de coisas que não são comumente empregadas como tal. Quando um sonhador dispõe de uma escolha entre diversos símbolos, ele se decide em favor do que está ligado, em seu tema, ao restante do material de seus pensamentos, em outras palavras, daquele que tem motivos individuais para sua aceitação, além dos motivos típicos. Embora as investigações posteriores à época de Scherner tenham tornado impossível contestar a existência do simbolismo onírico, até mesmo a Veloc Ellis 1911, 109 admite ser indubitável que nossos sonhos estão plenos de simbolismo. É preciso confessar, ainda assim, que a presença de símbolos nos sonhos não só facilita sua interpretação como também a torna mais difícil. Em geral, a técnica de interpretar segundo as associações livres do sonhador deixa-nos em apuros quando chegamos aos elementos simbólicos do conteúdo do sonho. A consideração pela crítica científica nos proíbe de voltarmos ao julgamento arbitrário do intérprete de sonhos, tal como era empregado nos tempos antigos e parece ter sido revivido nas interpretações imprudentes de Stell. Somos assim obrigados, ao lidar com os elementos do conteúdo do sonho que devem ser reconhecidos como simbólicos, a adotar uma técnica combinada que, por um lado, baseie-se nas associações do sonhador e, por outro, preencha as lacunas provenientes do conhecimento dos símbolos pelo intérprete. Devemos aliar uma cautela crítica na solução de símbolos a um estudo cuidadoso destes em sonhos que forneçam exemplos particularmente claros de seu uso, a fim de desarmarmos qualquer acusação de arbitrariedade na interpretação dos sonhos. As incertezas que ainda se prendem a nossas atividades como intérpretes de sonhos decorrem, em parte, de nossos conhecimentos incompletos, que podem ser progressivamente ampliados à medida que avançarmos, mas decorrem, em parte, de certas características dos próprios símbolos oníricos. Frequentemente, eles possuem mais de um ou mesmo vários significados, e como ocorre com a escrita chinesa, a interpretação correta só pode ser alcançada, em cada ocasião, partindo-se do contexto. Essa ambiguidade dos símbolos vincula-se à característica dos sonhos de admitirem uma superinterpretação a de representarem num único conteúdo pensamentos e desejos que são, muitas vezes, de natureza amplamente divergente. Levando em conta essas restrições e ressalvas, darei agora prosseguimento ao tema. O imperador e a imperatriz, ou o rei e a rainha, de fato representam, em geral, os pais do sonhador, e o príncipe ou princesa representa a própria pessoa que sonha. Mas a mesma alta autoridade é atribuída tanto aos grandes homens quanto ao imperador, e por essa razão, Goethe, por exemplo, aparece como um símbolo paterno em alguns sonhos, Itchen, 1913. Todos os objetos alongados, tais como varas, troncos de árvores e guarda-chuvas, sendo o ato de abrir este último comparável a uma ereção, podem representar o órgão masculino, bem como fazem todas as armas longas e afiadas, como facas, punhais e lanças. Outro símbolo frequente, embora não inteiramente inteligível, da mesma coisa são as lixas de unhas, possivelmente por causa do movimento de esfregar para cima e para baixo. As caixas, estojos, arcas, armários e fornos representam o ventre 1909, o mesmo acontecendo com os objetos ocos, navios e toda sorte de recipientes. Os quartos, nos sonhos, costumam ser mulheres, Frauenzimmer, a quando se representam as várias entradas e saídas deles, essa interpretação dificilmente fica sujeita a dúvidas. Com respeito a isso, o interesse em saber se o quarto está aberto ou trancado é facilmente inteligível. Confira, o primeiro sonho de Doreen Meu a fragmento da análise de um caso de histeria, 1905 e nota de rodapé próxima ao início da seção segunda. Não há necessidade de designar explicitamente a chave que abre o quarto. Em sua balada do Conde Bernstein, Ullmann utilizou o simbolismo de fechaduras e chaves para compor um encantador exemplo de obscenidade. Sonhar que se passa por uma série de cômodos representa um bordel ou um harém. Mas, como demonstrou Sachs 1914 através de alguns exemplos claros, também pode ser empregado, por antítese, para representar o casamento.
Encontramos um vínculo interessante com as investigações sexuais da infância quando alguém sonha com 2 quartos que eram originalmente um, ou quando vê um quarto que lhe é familiar dividido em 2 no sonho, ou vice-versa. Na infância, os órgãos genitais femininos e o ânus são considerados como uma área única, o atraseiro, segundo a teoria da cloaca própria da infância, e só mais tarde é que se faz a descoberta de que essa região do corpo compreende 2 cavidades e orifícios separados. Os degraus, escadas de mão ou escadarias, ou, conforme o caso, subir ou descer por eles, são representações do ato sexual. As paredes lisas pelas quais sobe o sonhador e as fachadas de casas pelas quais ele desce, muitas vezes, com grande angústia, correspondem a corpos humanos eretos, e provavelmente repetem no sonho lembranças de um bebê subindo em seus pais ou na babá. As paredes alisas são homens, em seu medo, o sonhador frequentemente se agarra a projeções nas fachadas das casas. As mesas postas para a refeição e as tábuas também representam mulheres, sem dúvida por antítese, visto que os contornos de seus corpos são eliminados nos símbolos. 1909, Madeira aparece, por suas conexões linguísticas, representar, de modo geral, material feminino. O nome da ilha da Madeira significa a madeira em português. Visto que a cama e mesa constituem o casamento, esta última muitas vezes ocupa o lugar da primeira nos sonhos, e o complexo de ideias sexuais, na medida do possível, transposto para o complexo de comer. No tocante às peças do vestuário, um chapéu feminino pode a miúde ser interpretado com certeza como um órgão genital e, além disso, como o de um homem. O mesmo se aplica a um sobretudo ou casaco alemão a mantel, embora, neste caso, não fique claro até que ponto o emprego do símbolo se deva a uma assonância verbal. Nos sonhos produzidos por homens, a gravata aparece a miúde como símbolo do pênis. Sem dúvida, isso ocorre não apenas porque as gravatas são objetos longos, pendentes e peculiares aos homens, mas também porque podem ser escolhidas de acordo com o gosto, uma liberdade que, no caso do objeto simbolizado, é proibida pela natureza. Os homens que se valem desse símbolo nos sonhos são, com frequência, muito extravagantes com as gravatas na vida real e possuem coleções inteiras delas. É altamente provável que todos os aparelhos e máquinas complicados que aparecem nos sonhos representem os órgãos genitais, e, em geral, os masculinos. 1919, na descrição dos quais o simbolismo dos sonhos é tão infatigável quanto o trabalho do Schist. Tampouco há qualquer dúvida de que todas as armas e instrumentos são usados como símbolos do órgão masculino, por exemplo, arados, martelos, rifles, revólveres, punhais, sabres, etc. Da mesma forma, muitas paisagens nos sonhos, especialmente qualquer uma que tenha pontes ou colinas cobertas de vegetação, podem ser claramente reconhecidas como descrições dos órgãos genitais. Marcinowski, 1912, publicou uma coletânea de sonhos ilustrados por seus autores com desenhos que aparentemente representam paisagens e outras localidades que aparecem nos sonhos. Esses desenhos ressaltam muito nitidamente a distinção entre o sentido manifesto e o sentido latente de um sonho. Enquanto, para olhos inocentes, eles aparecem como planos, mapas e assim por diante, uma inspeção mais detida mostra que representam o corpo humano, os órgãos genitais, etc., e só então é que os sonhos se tornam inteligíveis. Ver a esse respeito os trabalhos de Pister 1911, 1912 e 1913 sobre criptogramas e quebra-cabeças pictográficos. Também no caso de neologismos ininteligíveis, vale a pena considerar se eles não poderiam constituir-se de componentes com um significado sexual. As crianças, nos sonhos frequentemente representam os órgãos genitais, e, de fato, tanto os homens quanto as mulheres têm o hábito de se referir afetuosamente a seus órgãos genitais como os pequeninos. Stell 1909, 473 tem razão em reconhecer um irmãozinho como o pênis. Brincar com uma criancinha, bater nela, etc., muitas vezes representam a masturbação nos sonhos. Para representar simbolicamente a castração, o trabalho do sonho utiliza a calvície, o corte de cabelos, a queda dos dentes e a decapitação. Quando um dos símbolos comuns do pênis aparece duplicado ou multiplicado num sonho, isso deve ser considerado como um rechaço da castração. O aparecimento, nos sonhos, de lagartos,
animais cujas caudas voltam a crescer quando arrancadas, têm o mesmo significado. Muitos dos animais que são utilizados como símbolos genitais na mitologia e no folclore desempenham o mesmo papel nos sonhos, por exemplo, peixes, caracóis, gatos, camundongos, por causa dos pelos pubianos, e, acima de tudo, os símbolos mais importantes do órgão masculino, as cobras. Os animaizinhos e os vermes representam crianças pequenas, por exemplo, irmãos e irmãs indesejados. Ver-se infestado por vermes constitui, muitas vezes, um sinal de gravidez. Um símbolo bem recente do órgão masculino nos sonhos merece menção, o dirigível, cujo uso nesse sentido se justifica por sua relação com voar, bem como, às vezes, por sua forma. Diversos outros símbolos foram apresentados, com exemplos comprobatórios, por Stell, mas ainda não foram suficientemente verificados. Os escritos de Stell, e em particular seu Das Praxis des Traumes, 1911, contém a mais completa coleção de interpretações de símbolos. Muitos destes indicam penetração, e um exame ulterior demonstrou que são corretos, por exemplo, sua seção sobre o simbolismo da morte. Mas a falta de senso crítico desse autor e sua tendência à generalização a qualquer preço lançam dúvidas sobre outras de suas interpretações ou as tornam inutilizáveis, de modo que é altamente aconselhável ter cautela ao aceitar suas conclusões. Portanto, contento-me em chamar a atenção apenas para algumas de suas descobertas. Segundo Stell, direita e a esquerda a têm, nos sonhos, um sentido ético. A via à direita significa sempre o caminho da retidão, e a da esquerda, o do crime. Assim, esquerda pode representar homossexualismo, incesto ou perversão, e em direita pode representar casamento, relações sexuais com uma prostituta e assim por diante, sempre encarados do ponto de vista moral individual do sujeito. Stell, 1909, 466 e seguintes. Os parentes, nos sonhos, geralmente desempenham o papel de órgãos genitais, e Biden, 473. Só posso confirmar isso no caso de filhos, filhas e irmãs menores, isto é, apenas na medida em que eles se enquadram na categoria de pequeninos. Por outro lado, deparei com casos indubitáveis em que a irmãs a simbolizavam os seios, e a irmãos, os hemisférios maiores. Stell explica que a impossibilidade de alcançar uma carruagem significa pesar por uma diferença de idade que não se pode alcançar, e Biden, 479. A bagagem com que se viaja é uma carga de pecados, diz ele, que tem um efeito opressivo, Locksit. Mais precisamente a bagagem muitas vezes se revela um símbolo inconfundível dos órgãos genitais do próprio sonhador. Stell também atribui significados simbólicos fixos aos números, tais como a miúde aparecem nos sonhos de Biden, 497 seguintes. Mas essas explicações não parecem nem suficientemente verificadas nem genericamente válidas, embora as interpretações dele costumem parecer plausíveis nos casos individuais. Seja como for, o número 3 tem sido confirmado sob muitos ângulos como um símbolo dos órgãos genitais masculinos. Uma das generalizações propostas por Stell concerne ao duplo significado dos símbolos genitais. Onde, pergunta ele, haverá um símbolo que, contanto que a imaginação o admita de algum modo, não possa ser empregado tanto num sentido masculino como feminino? Seja como for, a oração entre travessões elimina grande parte da certeza dessa afirmação, visto que, de fato, a imaginação nem sempre admite isso. Mas penso que vale a pena observar que, em minha experiência, a generalização de Stell não pode ser mantida em face da maior complexidade dos fatos. Além dos símbolos que podem, com igual frequência, representar os órgãos genitais masculinos e femininos, existem alguns que designam um dos sexos predominantemente ou quase exclusivamente, e ainda outros que são conhecidos apenas com um significado masculino ou feminino. Pois é fato que a imaginação não admite que objetos e armas longos e rígidos sejam utilizados como símbolos dos órgãos genitais femininos, ou que objetos ocos, tais como arcas, estojos, etc., sejam empregados como símbolo dos órgãos masculinos. É verdade que a tendência dos sonhos e das fantasias inconscientes em pregarem bissexualmente os símbolos sexuais trai uma característica arcaica, porquanto, na infância, a distinção entre os órgãos genitais dos dois sexos é desconhecida e a mesma espécie de genitália é atribuída a ambos.
Mas também é possível que se seja erroneamente levado a supor que um símbolo sexual seja bissexual, caso se esqueça de que, em alguns sonhos, há uma inversão geral do sexo, de modo que o que é masculino é representado como feminino, e vice-versa. Tais sonhos podem, por exemplo, expressar o desejo de uma mulher de ser homem. Os órgãos genitais também podem ser representados nos sonhos por outras partes do corpo, o órgão masculino, por uma mão ou um pé, e o orifício genital feminino, pela boca, um ouvido ou mesmo um olho. As secreções do corpo humano, muco, lágrimas, urina, sêmen, etc., podem substituir umas às outras nos sonhos. Esta última afirmativa de Stell 1911, 49, que é correta em termos gerais, foi justificadamente criticada por Hitler, 1913b, como exigindo uma certa ressalva. O que de fato acontece é que as secreções importantes, como o sêmen, são substituídas por secreções irrelevantes. Espera-se que essas indicações muito incompletas possam servir para estimular outros a empreenderem um estudo geral mais cuidadoso do assunto. Eu próprio tentei dar uma explicação mais elaborada do simbolismo dos sonhos em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise, 1916-2017, Conferência 10ª. Acrescentarei agora alguns exemplos do emprego desses símbolos nos sonhos, com a ideia de indicar como se torna impossível chegar à interpretação de um sonho quando se exclui o simbolismo onírico, e como se é irresistivelmente levado a aceitá-lo em muitos casos. Ao mesmo tempo, contudo, gostaria de externar uma advertência categórica contra a supervalorização da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos, contra a restrição do trabalho de traduzir os sonhos a uma simples tradução de símbolos, e contra o abandono da técnica de utilização das associações do sonhador. As duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares uma à outra, mas, tanto na prática como na teoria, o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva aos comentários feitos pelo sonhador, ao passo que a tradução de símbolos, tal como a expliquei, está também a nosso dispor como método auxiliar. Primeira. Um chapéu como símbolo de um homem, ou dos órgãos genitais masculinos. Extrato do sonho de uma jovem que sofria de agorafobia decorrente de medos de sedução. Eu ia andando pela rua, no verão, usando um chapéu de palha de formato peculiar, sua parte central estava virada para cima e as partes laterais pendiam para baixo. A descrição tornou-se hesitante neste ponto, de tal modo que um lado estava mais baixo que o outro. Eu estava alegre e com um espírito autoconfiante, e, ao passar por um grupo de jovens oficiais, pensei, e nenhum de vocês pode me fazer mal algum. Como nada lhe ocorresse em relação ao chapéu no sonho, eu disse, sem dúvida, o chapéu era um órgão genital masculino, com sua parte central erguida e as duas partes laterais pendentes. Talvez possa parecer estranho que um chapéu seja um homem, mas você deve estar lembrada da expressão ter dae albicomem achar um marido, e literalmente, entrar debaixo da touca, em ponto. Intencionalmente, não lhe fiz nenhuma interpretação sobre o detalhe das duas partes laterais que pendiam desigualmente, embora sejam precisamente esses detalhes que apontam o caminho na determinação de uma interpretação. Prossegui dizendo que, como tinha um marido com órgãos genitais tão bons, não havia necessidade de ela temer os oficiais, nenhuma necessidade, bem entendido, de que ela desejasse alguma coisa deles, visto que, em geral, ela ficava impossibilitada de ir passear sem proteção e desacompanhada, devido às suas fantasias de ser seduzida. Eu já lhe pudera dar esta última explicação sobre sua angústia em várias ocasiões, com base em outro material. A maneira como a paciente reagiu a esse material foi notável. Ela retirou sua descrição do chapéu e sustentou jamais ter dito que as duas partes laterais estavam penduradas. Eu tinha certeza demais do que ouvirá para me deixar confundir, e mantive minha posição. Ela ficou em silêncio algum tempo e, depois disso, encontrou coragem bastante para perguntar o que significava um dos testículos de seu marido ser mais caído do que o outro, e se o mesmo acontecia com todos os homens. Desse modo, o detalhe notável do chapéu foi explicado e a interpretação foi aceita por ela. Na época em que minha paciente me contou esse sonho, eu há muito estava familiarizado com o chapéu como símbolo. Outros casos menos transparentes haviam me levado a supor que o chapéu também pode representar os órgãos genitais femininos. Segunda.
Uma filhinha como órgão genital, ser atropelada como símbolo das relações sexuais. Outro sonho da mesma paciente agorafóbica. Sua mãe mandara sua filhinha embora, de modo que ela teve de seguir sozinha. Entrou então num trem com a mãe e viu sua pequerrucha andar diretamente até os trilhos, de modo que estava fadada a ser atropelada. Ouviu o estalar de seus ossos. Isso produziu nela uma sensação desconfortável, mas nenhum pavor real. Olhou ao redor, pela janela do vagão do trem, para ver se as partes não podiam ser vistas por trás. Em seguida, repreendeu a mãe por ter feito a pequerrucha ir embora sozinha. Análise. Não é nada fácil dar uma interpretação completa do sonho. Ele fazia parte de um ciclo de sonhos e só podia ser entendido na íntegra se considerado em relação aos outros. Há dificuldade em obter, com suficiente isolamento, o material necessário para estabelecer o simbolismo. Em primeiro lugar, a paciente declarou que a viagem de trem devia ser interpretada historicamente, como uma alusão a uma viagem que ela fizera ao sair de um sanatório de doenças nervosas por cujo diretor, é desnecessário dizer, tinha se apaixonado. A mãe a havia levado embora, e o médico aparecerá na estação e lhe entregará um buquê de flores como presente de despedida. Fora muito embaraçoso que a mãe testemunhasse essa homenagem. Nesse ponto, portanto, a mãe figurava como interferindo em suas tentativas de ter um caso amoroso, e fora, de fato, o papel desempenhado por essa senhora severa durante a adolescência da paciente. Sua associação seguinte relacionou-se com a frase olhou ao redor para ver se as partes não podiam ser vistas por trás. A fachada do sonho levaria, naturalmente, a se pensar nas partes de sua filhinha, que tinha sido atropelada e mutilada. Mas sua associação tomou um rumo inteiramente diverso. Lembrou-se ela de que, certa vez, vira o pai despido no banheiro, por trás, passou então a falar nas distinções entre os sexos e ressaltou o fato de que os órgãos genitais do homem podem ser vistos por trás, mas os da mulher, não. Em relação a isso, ela própria interpretou a filhinha como significando os órgãos genitais, e a sua pequerrucha, a paciente tinha uma filha de 4 anos, como sua própria genitália. Repreendeu a mãe por ter esperado que ela vivesse como se não tivesse órgãos genitais, e assinalou que a mesma recriminação fora expressa na primeira frase do sonho, sua mãe mandara sua filhinha embora, de modo que ela teve de seguir sozinha. Na imaginação dela, andar sozinha pelas ruas a significava não ter um homem, não ter nenhuma relação sexual, coire, em latim de onde se origina a coitus, significa literalmente a ir com, aí ela não gostava disso. Todos os seus relatos indicavam que, quando menina, ela de fato sofrerá com o ciúme da mãe devido à preferência demonstrada para com a filha pelo pai. A interpretação mais profunda desse sonho foi indicada por outro sonho da mesma noite, no qual a paciente se identificou com seu irmão. Ela realmente fora uma menina com características de menino, e muitas vezes lhe disseram que ela deveria ser um menino. Essa identificação com o irmão deixou particularmente claro que a pequerrucha significava um órgão genital. A mãe estava ameaçando seu irmão, ou ela, de castração, o que só poderia ser um castigo por brincar com o pênis. Assim, a identificação também provou que ela própria se masturbara quando criança, uma lembrança que até então só tivera quando aplicada a seu irmão. A informação fornecida pelo segundo sonho mostrou que ela devia ter tomado conhecimento do órgão masculino numa idade precoce e depois esquecido isso. Ademais, o segundo sonho aludia à teoria sexual infantil segundo a qual meninas são meninos castrados. Confira, Freud, 1908 c. Quando lhe sugeri que ela tivera essa crença infantil, confirmou imediatamente o fato, dizendo-me ter ouvido a anedota do garotinho que diz a garotinha, cortado, ao que a menininha responde, não, foi sempre assim. Portanto, mandar a pequerrucha, o órgão genital, embora no primeiro sonho também se relacionava à ameaça de castração. Sua queixa final contra a mãe era por não tê-la dado à luz como um menino. O fato de que a ser atropelada simboliza as relações sexuais não ficaria óbvio partindo-se desse sonho, embora tenha sido confirmado por muitas outras fontes. Terceira. Os órgãos genitais representados por edifícios, degraus e poços. Sonho de um rapaz inibido por seu complexo paterno. Ele estava passeando com o pai num lugar que certamente deveria ser o prater, já que ele viu a rotunda,
com um pequeno anexo em frente a ela ao qual estava preso um balão cativo, embora parecesse bem mole. O pai lhe perguntou para que servia aquilo tudo, ele ficou surpreso com a pergunta, mas lhe explicou. A seguir, entraram num pátio onde havia uma grande folha de estanho estendida. Seu pai queria arrancar um pedaço grande dela, mas primeiro olhou em volta para ver se havia alguém. Ele lhe disse que bastaria ele falar com o contramestre para poder levar um pedaço sem nenhum problema. Uma escada descia desse pátio até um poço, cujas paredes eram acolchoadas com uma espécie de material macio, muito parecidas com uma poltrona de couro. Na extremidade do poço havia uma plataforma alongada, e então começava outro poço. Análise. Esse sonhador pertencia a um tipo de pessoas cujas perspectivas terapêuticas não são favoráveis e, até certo ponto, não oferecem absolutamente nenhuma resistência à análise, mas, a partir daí, revelam-se quase inacessíveis. Ele interpretou esse sonho quase sem ajuda. A rotunda, disse, eram meus órgãos genitais, e o balão cativo em frente a ela era meu pênis, de cuja flacidez tenho motivos para me queixar. Entrando então em maiores detalhes, podemos traduzir a rotunda como o traseiro, habitualmente considerado pelas crianças como parte dos órgãos genitais, e o pequeno anexo à frente dele como o saco escrotal. O pai lhe perguntava, no sonho, o que era tudo aquilo, isto é, qual a finalidade e a função dos órgãos genitais. Pareceu plausível inverter essa situação e transformar o sonhador no indagador. Visto que ele de fato jamais fizera essas perguntas ao pai, tivemos de encarar o pensamento do sonho como um desejo, ou considerá-lo como uma oração condicional, tal como, se eu tivesse pedido a meu pai esclarecimentos sexuais, logo encontraremos a continuação desse pensamento em outra parte do sonho. O pátio onde estava estendida a folha de estanho não deve ser tomado simbolicamente à primeira vista. Derivava das dependências comerciais do pai do sonhador. Por motivos de discrição, usei a estanho em lugar de outro material, com o qual o pai realmente lidava, mas não fiz nenhuma outra modificação na linguagem do sonho. O sonhador havia ingressado na firma do pai e fizera violenta objeção às práticas um tanto suspeitas de que dependiam, em parte, os rendimentos da empresa. Por conseguinte, o pensamento onírico que acabo de interpretar poderia prosseguir desta forma: se lhe tivesse perguntado, ele me teria enganado do mesmo modo que engana seus clientes. No tocante ao arrancar a que serviu para representar a desonestidade do pai nos negócios, o próprio sonhador apresentou uma segunda explicação, a saber, que isso representava a masturbação. Não só eu já estava familiarizado com essa interpretação, como havia algo para confirmá-la no fato de que a natureza secreta da masturbação foi representada por seu inverso, podia ser praticada abertamente. Exatamente como esperaríamos, a atividade masturbatória foi também deslocada para o pai do sonhador, tal como a pergunta na primeira cena do sonho. Ele interpretou prontamente o poço como uma vagina, tendo em conta o acolchoado macio de suas paredes. Acrescentei, com base em meus próprios conhecimentos derivados de outras fontes, que tanto descer quanto subir escadas, em outros casos, descrevia relações sexuais vaginais. O próprio sonhador deu uma explicação biográfica do fato de o primeiro poço ser seguido por uma plataforma alongada e, logo depois, por outro poço. Ele tivera relações sexuais por algum tempo, mas depois as havia abandonado por causa de inibições, e agora esperava poder reiniciá-las com a ajuda do tratamento. O sonho, porém, foi se tornando mais vago ao chegar ao final, e deve parecer provável a quem quer que esteja familiarizado com essas coisas que a influência de outro tema já se estivesse fazendo sentir na segunda cena do sonho, e que foi sugerida pelos negócios do pai, por sua conduta fraudulenta e pela interpretação do primeiro poço como uma vagina. Tudo isso apontava para uma ligação com a mãe do sonhador. Quarta. O órgão masculino representado por pessoas e o órgão feminino representado por uma paisagem. Sonho de uma mulher inculta cujo marido era policial, relatado por B. Datner. Então alguém invadiu a casa e ela se assustou e chamou um policial. Mas ele entrará calmamente numa igreja, a qual se chegava subindo alguns degraus, acompanhado de 2 vagabundos. Atrás da igreja havia uma colina e, mais acima, um bosque cerrado. O policial usava capacete, gola com insígnia de metal e uma capa. Tinha a barba castanha.
Os dois vagabundos, que acompanhavam pacificamente o policial, tinham aventais semelhantes a sacos atados na cintura. Em frente à igreja uma trilha levava até a colina, de ambos os lados cresciam relva e moitas cerradas, que se iam tornando cada vez mais espessas, e no alto da colina, transformavam-se num bosque comum. V. Sonhos de castração em crianças. Um menino de 3 anos e 5 meses, que obviamente não gostava da ideia de que seu pai voltasse da frente de batalha, acordou certa manhã perturbado e excitado. Pôs-se a repetir, porque papai estava carregando a cabeça numa bandeja. Ontem de noite papai estava carregando a cabeça numa bandeja. B. Um estudante que agora sofre de grave neurose obsessiva recorda-se de ter tido o seguinte sonho repetidamente durante o 6º ano de vida e ia ao barbeiro para mandar cortar o cabelo. Uma mulher grande de aspecto severo se dirigia a ele e lhe cortava fora a cabeça. Ele reconhecia a mulher como sua mãe. Sexta. Simbolismo urinário. A sequência de desenhos reproduzida foi encontrada por Ferenczi num jornal humorístico húngaro chamado Fidibus, e ele percebeu de imediato quão bem os desenhos poderiam ser utilizados para ilustrar a teoria dos sonhos. Otto Rank já os reproduziu num trabalho, 1912, 99. Os desenhos trazem o título A Sonho de uma Ama Seca Francesa, mas é somente o último quadro, que mostra a babá sendo despertada pelos gritos da criança, que nos diz que os 7 quadros anteriores representam as fases de um sonho. O primeiro quadro retrata o estímulo que teria feito a moça adormecida acordar, o garotinho toma ciência de uma necessidade e pede ajuda para satisfazê-la. Mas, no sonho, a sonhadora, em vez de se achar no quarto de dormir, está levando a criança para passear. No segundo quadro, ela já o levou à esquina de uma rua onde ele está urinando, e pode continuar a dormir. Mas o estímulo para despertar continua, na verdade, aumenta. O garotinho, verificando que não está sendo atendido, grita cada vez mais alto. Quanto mais imperiosamente insiste em que a babá acorde e o auxilie, mais insistente se torna a certeza do sonho de que tudo vai bem e de que não há necessidade de ela acordar. Ao mesmo tempo, o sonho traduz o estímulo crescente nas dimensões crescentes de seus símbolos. A corrente de água produzida pelo menino que urina vai se avolumando cada vez mais. No quarto quadro, já é grande o bastante para fazer flutuar um barco a remo, mas seguem-se uma gôndola, um veleiro e, por fim, um transatlântico. O engenhoso artista, dessa maneira, retratou habilmente a luta entre o desejo obstinado de dormir e um estímulo inexaurível para acordar. Sonho de uma ama seca francesa. Sétima. Um sonho com escada. Relatado e interpretado por Otto Rank. Tenho de agradecer ao mesmo colega a quem devo o sonho do estímulo dental por um sonho de poluição igualmente transparente. Eu ia descendo às pressas a escada de um bloco de apartamentos, perseguindo uma menininha que me havia feito alguma coisa, a fim de castigá-la. No pé da escada, alguém, uma mulher adulta, deteve a criança para mim. Agarrei-a, mas não sei se bati nela, pois de repente me vi no meio da escada copulando com a menina, como se fosse no ar. Não era uma verdadeira cópula, eu apenas esfregava minha genitália em seus órgãos genitais externos, e enquanto o fazia, eu os via com extrema nitidez, bem como a cabeça dela, que estava voltada para cima e para o lado. Durante o ato sexual eu via penderem acima de mim, à minha esquerda, também como se fora no ar, 2 pequenas pinturas, paisagens representando uma casa circundada de árvores. Na parte inferior do quadro menor, em vez da assinatura do pintor, eu via meu próprio nome, como se a pintura se destinasse a ser um presente de aniversário para mim. A seguir, vi uma etiqueta diante dos 2 quadros, que dizia que também se podiam conseguir pinturas mais baratas. Vi então a mim mesmo, muito indistintamente, como se estivesse deitado na cama no patamar, e fui despertado pela sensação de umidade causada pela poluição que tivera. Interpretação. Na noite do dia do sonho, o sonhador estivera numa livraria e, enquanto esperava ser atendido, olhara para alguns quadros que ali se achavam expostos e que representavam temas semelhantes aos do sonho. Aproximara-se de um quadrinho que lhe agradara particularmente para ver o nome do artista, mas este lhe era inteiramente desconhecido. Posteriormente, na mesma noite,
quando estava com alguns amigos, ele ouvirá a história de uma empregada da Boêmia que se vangloriava de que seu filho ilegítimo fora feito na escada. O sonhador indagara sobre os pormenores desse fato bastante incomum e soubera que a empregada tinha voltado para sua terra com seu admirador, indo para a casa dos pais, onde não houvera nenhuma oportunidade de relações sexuais, e que, em sua excitação, o homem copulara com ela na escada. O sonhador aludira jocosamente a uma expressão maliciosa empregada para descrever vinhos adulterados e dissera que, de fato, a criança provinha de uma vindima de escada de adega. Basta isso no tocante às conexões com o dia anterior, que surgiram com certa insistência no conteúdo onírico e foram reproduzidas pelo sonhador sem qualquer dificuldade. Mas ele trouxe à baila, com igual facilidade, um antigo fragmento de lembrança infantil que também fora usado no sonho. A escada pertencia à casa onde ele passará a maior parte de sua infância e, em particular, onde pela primeira vez travara conhecimento consciente com os problemas do sexo. Com frequência, brincara nessa escada e, entre outras coisas, costumava deslizar pelo corrimão, descendo montado nele, o que lhe dera sensações sexuais. Também no sonho, ele correrá a escada abaixo com extraordinária rapidez, de fato, com tanta rapidez que, segundo seu próprio relato específico, não pusera os pés nos degraus, um a um, mas voara em escada abaixo, como as pessoas costumam dizer. Caso se leve em consideração a experiência infantil, a parte inicial do sonho parece representar o fator da excitação sexual. Mas o sonhador também fizera muitas vezes brincadeiras de natureza sexual com os filhos dos vizinhos nessa mesma escada e no prédio adjacente, e satisfizera seus desejos da mesma forma que no sonho. Se tivermos em mente que as pesquisas de Freud sobre o simbolismo sexual, 1910d, indicaram que, nos sonhos, as escadarias e subir escadas representam quase invariavelmente a cópula, o sonho se tornará bem transparente. Sua força motivadora, como a rigor ficou demonstrado por seu resultado, uma poluição, era de natureza puramente libidinal. A excitação sexual do sonhador foi despertada durante o sono, sendo isso representado no sonho por sua precipitação escada abaixo. O elemento sádico da excitação sexual, baseado nas brincadeiras da infância, foi indicado pela perseguição e sujeição da criança. A excitação libidinal aumentou e exerceu pressão no sentido da ação sexual, representada no sonho por ele agarrar a criança e levá-la até o meio da escada. Até esse ponto, o sonho fora apenas simbolicamente sexual, e teria sido inteiramente ininteligível para qualquer intérprete inexperiente de sonhos. Mas esse tipo de satisfação simbólica não foi suficiente para garantir um sono tranquilo, em vista da intensidade da excitação libidinal. A excitação levou a um orgasmo e, assim, revelou o fato de que todo o simbolismo da escada representava a cópula. Este sonho fornece uma confirmação especialmente clara do ponto de vista de Freud de que uma das razões da utilização do subir escadas como símbolo sexual é a natureza rítmica de ambas as atividades, pois o sonhador declarou expressamente que o elemento definido de maneira mais clara no sonho inteiro foi o ritmo do ato sexual e seu movimento para cima e para baixo. Devo acrescentar uma palavra no tocante aos dois quadros que, independentemente de seu significado real, também figuraram num sentido simbólico como um Weisbilder. Isso ficou demonstrado de imediato por haver um quadro grande e um pequeno, do mesmo modo que uma menina grande, ou adulta, e uma pequena apareceram no sonho. O fato de que também se podiam conseguir pinturas mais baratas levou ao complexo das prostitutas, enquanto que, por outro lado, o aparecimento do prenome do sonhador no quadro pequeno e a ideia de este se destinar a ser um presente de aniversário para ele foram indícios do complexo paterno. Nascido na escada igual ingerado pela cópula. A cena final imprecisa, na qual o sonhador se viu deitado na cama no patamar e experimentou uma sensação de umidade, parece apontar, além da masturbação infantil, para uma época ainda mais remota da infância, e ter seu protótipo em cenas igualmente prazerosas de molhar a cama. Oitava. Um sonho modificado com escadas. Um de meus pacientes, um homem cuja abstinência sexual lhe foi imposta por uma neurose grave e cujas fantasias inconscientes se fixavam na mãe, sonhava repetidamente estar subindo escadas na companhia dela. Certa vez, fiz-lhe o comentário de que uma dose moderada de masturbação provavelmente lhe faria menos mal do que sua autorrestrição compulsiva, tendo isso provocado o seguinte sonho.
Seu professor de piano o repreendia por negligenciar seus estudos de piano e por não praticar os aétudes ad Mucheles e o agradus ad Eparnassum ad Clementi. À guisa de comentário, ele ressaltou que a gradusa também são a degraus e que o próprio teclado é uma escadaria, já que contém escalas de escadas de mão. Cabe dizer que não há nenhum grupo de ideias que seja incapaz de representar fatos e desejos sexuais. Nona. O sentimento de realidade é a representação da repetição. Um homem que conta agora 35 anos relatou um sonho do qual se lembrava nitidamente e que declarou ter tido aos 4 anos de idade. O advogado que estava encarregado do testamento de seu pai, ele perderá o pai aos 3 anos, trouxera 2 peras grandes. Deram-lhe uma para comer, a outra ficou no parapeito da janela da sala de estar. Ele acordou com a convicção da realidade do que havia sonhado e se pôs a pedir obstinadamente a segunda pera à mãe, insistindo em que estava no parapeito da janela. Sua mãe rira disso. Análise. O advogado era um velho cavalheiro jovial que, como o paciente parecia recordar, realmente levará algumas peras certa vez. O parapeito da janela era tal como ele o vira no sonho. Nada mais lhe ocorreu em relação a isso, apenas que a mãe lhe contará um sonho pouco antes. Havia 2 pássaros pousados em sua cabeça, e ela se perguntara quando iriam embora. Eles não foram, mas um deles voou até sua boca e sugou-a. A falta de associações do paciente nos dá o direito de tentar uma interpretação por substituição simbólica. As 2 peras, pomes ou poires, eram os seios da mãe, que o haviam nutrido. O parapeito da janela era a projeção formada pelo busto dela, como as sacadas nos sonhos com casas. Seu sentimento de realidade depois de acordar foi justificado, pois sua mãe realmente o amamentara e, a rigor, fizera-o por muito mais tempo que de hábito, e os seios da mãe ainda lhe estavam disponíveis. O sonho deve ser traduzido por ADM, ou mostre-me, de novo seu seio, mãe, no qual eu costumava beber no passado. No passado a foi representado por ele comer uma das peras, de novo a foi representado por seu desejo pela outra. A repetição temporal de um ato é regularmente indicada nos sonhos pela multiplicação numérica de um objeto. É extremamente notável, por certo, que o simbolismo já desempenhe seu papel no sonho de uma criança de 4 anos. Mas isso é a regra, e não a exceção. Pode-se afirmar com segurança que os sonhadores dispõem do simbolismo desde o princípio. A seguinte lembrança não influenciada de uma moça que conta agora 27 anos mostra em que idade precoce o simbolismo é empregado, tanto fora da vida onírica quanto dentro dela. Ela estava entre os 3 e 4 anos de idade. Sua ama levou-a ao banheiro, juntamente com um irmão 11 meses mais novo que ela e uma prima cuja idade se situava entre as dos 2, para satisfazerem suas necessidades antes de saírem a passeio. Sendo a mais velha, ela se sentou no vaso sanitário, enquanto os outros 2 sentaram-se em urinóis. Ela perguntou à prima: "Você também tem uma bolsa?" "Walter tem uma salsichinha, eu tenho uma bolsa." A prima respondeu: eu também tenho uma bolsa." A ama ouviu, achando muita graça, o que eles diziam, e relatou a conversa à mãe das crianças, que reagiu com severa reprimenda. Interpolei aqui um sonho, registrado num trabalho de Alfred Robitzek, 1912, em que o simbolismo lindamente escolhido possibilitou uma interpretação, apenas com uma ligeira ajuda da sonhadora. X. A questão do simbolismo nos sonhos das pessoas normais. Uma objeção frequentemente levantada pelos adversários da psicanálise, e que foi recentemente externada por Havelock Ellis, 1911, 168, é o argumento de que, embora o simbolismo onírico talvez possa ocorrer como um produto da mente neurótica, não é encontrado em pessoas normais. Ora, a pesquisa psicanalítica não encontra nenhuma distinção fundamental, mas apenas quantitativa, entre a vida normal e a vida neurótica e, de fato, a análise dos sonhos, onde os complexos recalcados são atuantes tanto nas pessoas sadias quanto nas doentes, mostra uma identidade completa nos mecanismos e no simbolismo delas. Os sonhos ingênuos das pessoas sadias, na realidade, muitas vezes encerram um simbolismo muito mais simples, mais compreensível e mais característico do que os sonhos dos neuróticos, pois nestes, como resultado da ação mais poderosa da censura e, consequentemente, de uma distorção onírica mais extensa, o simbolismo pode ser obscuro e difícil de interpretar.
O sonho registrado abaixo servirá para ilustrar esse fato. Foi sonhado por uma moça que não é neurótica, mas tem um caráter um tanto pudico e reservado. No decorrer de uma conversa que tive com ela, fiquei sabendo que estava noiva, mas que havia certas dificuldades que se antepunham a seu casamento e que, provavelmente, levariam ao adiamento dele. Por livre e espontânea vontade, ela me relatou o seguinte sonho. Estou arrumando o centro de uma mesa com flores para um aniversário. Em resposta a uma pergunta, ela me disse que, no sonho, parecia estar em sua própria casa, onde não estava morando no momento, e tinha uma sensação de felicidade. O simbolismo popular impossibilitou-me traduzir o sonho sem necessidade de ajuda. Era uma expressão de seus desejos nupciais, e a mesa, com seu centro de flores, simbolizava ela própria e seus órgãos genitais. A moça representava como realizados seus desejos ligados ao futuro, pois seus pensamentos já estavam ocupados com o nascimento de um bebê. Logo, o casamento já ficará para trás há muito tempo. Frisei-lhe que o assento de uma mesa era uma expressão inusitada, o que ela admitiu, mas não pude, é claro, formular-lhe diretamente outras perguntas sobre esse ponto. Evitei cuidadosamente sugerir-lhe o significado dos símbolos, e apenas perguntei o que lhe vinha à cabeça em relação às partes isoladas do sonho. No curso da análise, sua reserva cedeu lugar a um evidente interesse na interpretação e a uma franqueza possibilitada pela seriedade da conversa. Quando lhe perguntei quais tinham sido as flores, sua primeira resposta foi: flores caras, tem-se de pagar por elas, e, em seguida, que tinham sido lírios do vale, violetas e cravinas ou cravos. Presumi que o termo ilírio aparecerá no sonho em seu sentido popular, como símbolo da castidade. Ela confirmou essa suposição, pois sua associação com o lírio foi impureza. Vale é um símbolo feminino frequente nos sonhos, de modo que a combinação casual dos dois símbolos no nome inglês dessa flor foi empregado no simbolismo onírico para frisar a preciosidade de sua virgindade. Flores caras, tem-se de pagar por elas, e para expressar sua expectativa de que seu marido soubesse como apreciar-lhe o valor. A expressão em flores caras, etc., como se verá, possuía um significado diferente no caso de cada um dos três símbolos florais. Violetas, aparentemente, era bem assexual, mas, com muita ousadia, ao que me pareceu, pensei poder desvendar um sentido secreto para essa palavra, num elo inconsciente com a palavra francesa em viol em estupro. Para minha surpresa, a sonhadora forneceu como associação o termo inglês inviolate em violar. O sonho utilizara a grande similaridade casual entre as palavras inviolate e inviolate. A diferença em sua pronúncia está apenas na tonicidade diferenciada de suas sílabas finais, para expressar, na linguagem das flores, as ideias da sonhadora sobre a violência da defloração, outro termo que emprega o simbolismo das flores, e, possivelmente, também, um traço masoquista de seu caráter. Um belo exemplo das impontes verbais atravessadas pelas vias que levam ao inconsciente. As palavras tem-se de pagar por elas significavam ter de pagar com a vida para ser esposa e mãe. No tocante a encravinas em pinks, que ela passou a chamar de encravos incarnations, pensei na ligação entre essa palavra e encarnal. Mas a associação da sonhadora foi em cor. Ela acrescentou que encravos eram as flores que seu noivo lhe dava com frequência e em grande quantidade. No final de suas observações, ela confessou, súbita e espontaneamente, não ter dito a verdade. O que lhe ocorrerá não tinha sido em cor, mas em encarnação e incarnation, a palavra que eu havia esperado. Aliás, o próprio termo em cor não era uma associação muito remota, mas determinada pelo significado de encravo incarnation, cor de carne, em outras palavras, determinada pelo mesmo complexo. Essa falta de sinceridade mostrou ser esse o ponto em que a resistência era maior, e correspondeu ao fato de ser esse o ponto onde o simbolismo era mais claro e onde a luta entre a libido e seu recalcamento atingia o nível mais intenso em relação a esse tema fálico. O comentário da sonhadora no sentido de que seu noivo muitas vezes lhe dava esse tipo de flores foi uma indicação não só do duplo sentido do termo encravos incarnations, como também de seu significado fálico no sonho. O oferecimento de flores, fator excitante do sonho oriundo da vida corrente da moça, foi empregado para expressar uma troca de dádivas sexuais, que ela fazia de sua virgindade um presente, em troca, esperava uma vida emocional e sexual plena. Também nesse ponto, as palavras em flores caras, tem-se de pagar por elas devem ter tido o que, sem dúvida,
era literalmente um significado financeiro. Assim, o simbolismo das flores, nesse sonho, abrangia a feminilidade virginal, a masculinidade e uma alusão ao defloramento pela violência. Vale a pena salientar, nesse sentido, que o simbolismo sexual das flores, que de fato ocorre muito comumente em outros contextos, simboliza os órgãos sexuais humanos através das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Talvez seja verdade, de modo geral, que as ofertas de flores entre aqueles que se amam tenham esse significado inconsciente. O aniversário para o qual ela se estava preparando no sonho significava, sem dúvida, o nascimento de um bebê. Ela se estava identificando com o noivo e o estava representando como arrumando-a para um nascimento, isto é, copulando com ela. O pensamento latente talvez tenha sido: se eu fosse ele, não esperaria, defloraria a minha noiva sem lhe pedir licença, empregaria a violência. Isso foi indicado pelo termo inviolarem e, desse modo, o componente sádico da libido encontrou expressão. Numa camada mais profunda do sonho, a frase estou arrumando deve sem dúvida ter um significado autoerótico, isto é, infantil. A sonhadora revelou também uma consciência, possibilitada a ela apenas em sonho, de sua deficiência física, e viu a si própria como uma mesa, sem projeções, e, por isso mesmo depositou ainda mais ênfase na preciosidade do incentro, e noutra ocasião empregou as palavras em um centro de flores, isto é, em sua virgindade. O atributo horizontal de mesa também deve ter dado alguma contribuição para o símbolo. A concentração do sonho deve ser observada, e nada havia nele de supérfluo, cada palavra era um símbolo. Posteriormente, a sonhadora produziu um adendo ao sonho: estou decorando as flores com papel crepom verde. Acrescentou tratar-se de um papel de fantasia, do tipo usado para cobrir vasos de flores comuns. E prosseguiu: para ocultar coisas desarrumadas, qualquer coisa visível que não fosse agradável aos olhos, há uma lacuna, um pequeno espaço nas flores. O papel parece veludo ou musgo. Para indecorarem, ela forneceu a associação indecoro, como eu havia esperado. Disse que a cor verde predominava, e sua associação com ela foi em esperança, em outro elo com a gravidez. Nessa parte do sonho, o fator principal não foi a identificação com um homem, as ideias de vergonha e de autorrevelação vieram para o primeiro plano. Ela se estava embelezando para ele e admitindo defeitos físicos de que se envergonhava e que estava tentando corrigir. Suas associações em veludo e em musgo constituíam uma indicação clara de uma referência aos pelos pubianos. Esse sonho, portanto, deu expressão a pensamentos de que a moça mal tinha ciência em sua vida de vigília, pensamentos concernentes ao amor sensual e seus órgãos. Ela estava sendo arrumada para um aniversário, isto é, estava copulando com alguém. O medo de ser deflorada estava encontrando expressão, o mesmo acontecendo, talvez, com as ideias de um sofrimento prazeroso. Ela admitia para si própria suas deficiências físicas e as supercompensava mediante uma supervalorização da virgindade. Sua vergonha apresentava como desculpa para os sinais de sensualidade o fato de que a finalidade desta era a produção de um bebê. Também as considerações materiais, estranhas ao espírito dos enamorados, encontraram um meio de expressar-se. O afeto ligado a esse sonho simples, uma sensação de felicidade, indicou que poderosos complexos emocionais nele haviam encontrado satisfação. Ferenczi, 1917, salientou, acertadamente, que o significado dos símbolos e a significação dos sonhos podem ser alcançados com particular facilidade a partir, precisamente, dos sonhos das pessoas que não são iniciadas na psicanálise. Neste ponto, intercalarei um sonho produzido por uma figura histórica contemporânea. Faço porque, no sonho, um objeto que de qualquer modo representaria apropriadamente um órgão masculino tem um atributo adicional que o estabeleceu da maneira mais clara possível como um símbolo fálico. Dificilmente se poderia tomar o fato de um chicote crescer até um comprimento interminável em qualquer outro sentido que não o de uma ereção. Afora isso, ademais, o sonho é um excelente exemplo do modo como pensamentos de natureza séria, muito distantes de qualquer coisa sexual, podem vir a ser representados por material sexual infantil. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.